Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que eu quero aqui dar início a uma série de aulas sobre a teologia sistemática. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibord, eu faço parte do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e nós estamos iniciando uma série sobre Teologia Sistemática, livro 1. Nós estamos começando agora uma série de 5 aulas. E nós vamos, inicialmente, fazer uma leitura da Palavra de Deus. Quero convidar todos os irmãos, todos os alunos que estão me vendo agora, a que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, uma leitura bíblica inicial, e para que façamos uma pequena abordagem introdutória para entrarmos propriamente no nosso assunto, que é Bibliologia, Teologia Sistemática 1. Nosso assunto de hoje, nesta primeira aula, é Bibliologia, mas nós vamos, nesta parte introdutória, também fazer uma apresentação geral da nossa disciplina e também das matérias que compõem essa disciplina tão importante que é a teologia sistemática. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos irmãos, alunos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, um texto muito conhecido de todos, mas que nos traz importantes verdades que queremos aqui destacar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Meus amados irmãos, quando Paulo disse essas palavras na segunda epístola a Timóteo, que foi, na verdade, a sua última carta, Paulo estava preso em Roma. E segundo os eruditos, ele estava na sua segunda prisão em Roma. A Bíblia não detalha muito isso, mas o fato é que, fazendo realmente uma comparação dos textos e considerando também o que dizem os eruditos, os historiadores daquele período, nós vamos observar que realmente Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. Porque quando nós vemos em Atos, no capítulo 28, nós vemos que ele estava em casa, numa prisão domiciliar, por assim dizer. Mas quando lemos agora 2 Timóteo 4, se lêssemos todo esse capítulo 4, nós notaríamos com certeza que Paulo não está mais em uma casa, mas ele está certamente numa masmorra, num lugar muito difícil, e de lá ele escreve para Timóteo fazendo 3 pedidos. E ele faz menção também de Troas ou Troade. Paulo esteve pelo menos 4 vezes nessa cidade. A primeira vez foi na sua segunda viagem missionária, quando ele, na verdade, teve aquela visão maravilhosa, aquela visão em que ele contemplou um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava ali naquela dúvida, na verdade, porque ele queria pregar na Ásia, mais precisamente na província da Ásia, quis pregar também na Bitínia, e o Espírito Santo disse não, e ali então Deus o dirigiu a pregar na Macedônia, e ele teve aquela visão em Troade. Então veja, na segunda viagem missionária, Paulo passou por Troade, mas Paulo esteve em Troade também na sua terceira viagem, quando ele, ao sair de Éfeso, depois de 3 anos, ele passa por lá, esperando rever Tito, mas não conseguiu, então foi uma passagem rápida, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. A sua terceira passagem por essa cidade que nós estamos mencionando, Troade, se deu ainda na terceira viagem missionária de Paulo, na volta, quando aconteceu aquele episódio que todos conhecem, relacionado com Eutico, quando Paulo pregou ali naquele cenáculo e
Eutico, aquele rapaz que estava sentado no terceiro andar daquele lugar, acabou caindo e veio a falecer, mas graças a Deus Paulo e os irmãos oraram e aquele rapaz voltou à vida, Deus lhe deu de volta a vida. Mas a quarta passagem de Paulo por Troade, ela se deu quando ele agora estava, segundo os eruditos, na sua prisão, vamos dizer assim, uma prisão condicional. Ele pôde ir a Troade e foi nessa ocasião em que ele certamente esteve ali com seu amigo Carpo, não é? Com aquele obreiro Carpo, que é mencionado apenas esta vez na Bíblia, uma única vez, e ele então ali deixou a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos. Por isso que ele faz esse pedido enfático a Timóteo: traze a capa, os livros e os pergaminhos. Veja que interessante, fazendo aqui uma rápida aplicação, o ser humano, segundo a Bíblia, ele é tripartido. A Bíblia diz: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então, nós somos tripartidos, somos formados por espírito, alma e corpo. E veja como Paulo, ali na prisão, ele demonstrou ter a necessidade para essas três partes, não é? Ele faz menção da capa, porque o frio era intenso naquele lugar, ele estava com frio, então ele pede para Timóteo lhe trazer a capa que deixara em Troade. Ele pede os livros, o termo aí nós vamos depois fazer menção dele, dando maior ênfase, é biblion, esse termo aí no grego, que diz respeito aos livros, especialmente os livros em papiro. Ou seja, Paulo era um grande leitor, um grande estudioso, então ele sempre andava com livros. Mas veja que ele faz uma distinção entre os livros e os pergaminhos. Ele diz os livros e principalmente os pergaminhos. Quando ele fala de pergaminhos, que no original o termo é membranas, que na verdade alude aos livros das Escrituras. O termo foi traduzido para pergaminhos porque essas peles de animais, né, como no original membranas, que hoje tem outro sentido, é claro, mas essas peles que eram preparadas para a escrita, isso era feito na cidade de Pérgamo, que era, naquele tempo, a capital da província da Ásia. Os irmãos que estão me ouvindo, que são estudiosos da palavra de Deus, sabem que o termo Ásia, na Bíblia, pode designar o continente, que hoje, segundo a ONU, está com 48 países, mas pode designar também uma região dentro desse continente, que é chamada de Anatólia, ou Ásia Menor, não porque seja pequena, mas em relação ao grande continente asiático, é chamado de Ásia Menor, ou Pequena Ásia. Mas dentro da Pequena Ásia há várias províncias, sendo que uma delas é a província da Ásia, que tinha, à época, Éfeso como a sua principal cidade, mas a capital era Pérgamo, e lá era produzido, portanto, o pergaminho. Então, meus queridos irmãos, queridos alunos, é apenas uma breve menção da palavra de Deus inicial para nós introduzirmos aqui a nossa primeira aula. E agora eu quero convidar você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, a estar atento ao roteiro que nós vamos apresentar. Primeiramente, um roteiro geral, panorâmico, de toda a nossa disciplina, que é a teologia sistemática, que tem 5 partes. Depois nós vamos apresentar também um roteiro de toda a nossa ênfase, nossa matéria de hoje também, porque você sabe, quando uma pessoa, por exemplo, um turista que viaja pelo mundo, chega numa cidade importante, digamos que um turista europeu vem para o Brasil e vai visitar o Rio de Janeiro, geralmente ele está munido de um mapa. Ele tem um mapa na sua mão e com aquele mapa ele sobe lá, por exemplo, quem vai ao Rio de Janeiro sobe lá no Corcovado para ver aquela estátua, né, de 38 metros de altura, o Cristo Redentor, aquele colosso, realmente é uma estátua muito bonita. Mas a pessoa não sobe lá apenas para ver o Cristo Redentor. O turista europeu, especialmente, o turista norte-americano, ele está munido de um mapa.
e com aquele mapa ele começa a olhar tudo, dizer, olha, ali está o Maracanã, o Pão de Açúcar e a Ponte Rio-Niterói, eu quero passar por ela. Ou seja, primeiro ele olha tudo de maneira panorâmica para depois conhecer cada lugar. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Eu quero convidá-lo, meu prezado irmão e amigo, para estar atento aqui agora ao nosso roteiro. Preste atenção. Nós vamos apresentando aqui uma visão panorâmica da matéria inicialmente. Veja, nós lemos aqui em 2 Timóteo 4:13, agora uma visão panorâmica da matéria. Veja, nós vamos começar com uma introdução. Hoje a nossa primeira aula é a Bíblia como livro. Nós vamos tratar desse assunto, a Bíblia como livro. Mas na próxima aula, o cânon da Bíblia. A terceira aula, a inspiração da Bíblia. A quarta aula, a revelação da Bíblia. E a última aula sobre a preservação e a tradução da Bíblia. Muito bem. Então a lição de hoje é a Bíblia como livro. A Bíblia como livro. O nosso esboço da lição de hoje. Nós vamos começar com uma definição do que é a Bíblia. Depois nós vamos, passando do geral, não é para o específico, vamos tratar um pouco do Antigo Testamento, uma breve menção sobre o Antigo Testamento. Vamos também falar sobre o Novo Testamento. Depois vamos fazer menção de algumas particularidades da Bíblia, que é importante falar sobre isso. A autoridade da Bíblia, a Bíblia como literatura e, finalmente, a necessidade tríplice das Escrituras. Muito bem, a nossa primeira lição, então, o que é a Bíblia? Nós vamos começar, portanto, falando sobre o que é a Bíblia. Mas antes de falar sobre isso, só uma menção, como é a nossa primeira aula, deixa-me dizer aqui o seguinte, que esse curso aqui que nós estamos tomando como base, esse livro 1, Teologia Sistemática 1, do CETADB, este curso que nós estamos apresentando aqui em 5 aulas, ou melhor, 5 aulas por matéria, não é? Na verdade, são 5 matérias ao todo, dentro dessa disciplina. Essa série, na verdade, de 5 livros, Teologia Sistemática 1, 2, 3, 4 e 5, contempla as 10 matérias que compõem a disciplina Teologia Sistemática. Há cursos, por exemplo, que esses assuntos são estudados de maneira separada. Mas aqui nós vamos estudar primeiro a bibliologia, num livro só. Depois nós vamos ter um livro com teologia, cristologia e pneumatologia, o livro que é chamado de Trindade, não é? Mas não é apenas o estudo da doutrina da Trindade, mas sim um estudo que envolve a Trindade propriamente dita, mas também um estudo pormenorizado sobre as 3 pessoas que formam a Trindade. Não é? Porque a Trindade não é um triteísmo, mas tripessoalidade, ou seja, não são 3 deuses, mas 3 pessoas que formam um único Deus. O terceiro livro, ele abarca angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. São 4 disciplinas estudadas num livro só. O quarto livro, eclesiologia e missiologia. E o último livro, escatologia e também heresiologia. Na verdade, são 12. Nós estamos estudando aqui 12 matérias ao todo. Bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, não é? Antropologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, missiologia, escatologia e heresiologia. Então esse é o nosso conteúdo total e hoje nós começamos pela primeira aula de bibliologia. Vamos começar então pelo primeiro ponto. O que é a Bíblia? Significado do termo Bíblia. Todos sabem, na verdade, o que significa a Bíblia, mas nós vamos aqui dar início falando, primeiramente, claro, que a Bíblia é o livro dos livros. Todos sabem que não existe livro mais importante do que a Bíblia, para nós que somos salvos, para nós que somos cristãos, servos de Deus. Não há um livro que seja mais importante do que a Bíblia. Não é? Eu li certa vez até a respeito de um grande
um grande erudito, um bibliófilo, que ele estava para morrer, estava ali já na cama e já estava para a morte, estava para morrer, e ele reuniu ali as suas últimas forças para chamar os seus filhos junto de si, e lhes fazer um último pedido. E qual foi o pedido dele? Ele disse com todo esforço: tragam-me o livro. E os filhos dele não entenderam, porque aquele homem, como eu disse, era um grande bibliófilo, tinha vários livros em sua biblioteca, e começaram a trazer a ele obras de todo tipo, de todo gênero, e trazem lá obras de Homero, de Platão, de Virgílio, Miguel de Cervantes, Hemingway, Tolstói, Shakespeare, ou seja, todo tipo de livro para aquele homem. E toda vez que eles traziam um livro, aquele homem: não, eu quero o livro, o livro. E eles insistiam em trazer todo tipo de livro, claro, de autores importantes, e finalmente aquele homem, ali diante da incompetência, vamos dizer assim, de seus filhos, de lhe trazerem o verdadeiro livro que ele queria, ele disse, ali se indignou e disse: mas vocês não sabem que o único livro é a Bíblia? Ou seja, querendo dizer, claro, que a Bíblia é o livro mais importante que existe. Não é por acaso que o salmista, lá no Salmo 138, versículo 2, ele disse que Deus, ele elevou a sua palavra acima do seu próprio nome, não é? Porque, na verdade, Deus quer que a sua palavra tenha todo o destaque. Salmo 138, versículo 2, foi que eu citei. A Bíblia, ela é importante, como eu falei, é tão relevante porque a sua mensagem é uma mensagem eficaz, é uma mensagem transformadora. A Bíblia é a fonte primária de autoridade, é a fonte primária de informação sobre Jesus. Então, tudo isso está no livro, mas nós queremos agora nos deter, então, nessa pergunta inicial. O que é a Bíblia? Veja, o que é a Bíblia? É essa ênfase que nós vamos dar agora. Os irmãos têm aí o livro. Deixa-me só dizer uma coisa: nós não vamos ler o livro a todo tempo. Vamos fazer algumas menções, vamos fazer algum tipo de leitura também, mas o nosso objetivo aqui com esta aula é fazer com que os irmãos juntem aquilo que nós estamos falando com aquilo que está escrito. É importante até que os irmãos já venham para a aula com a leitura pronta, é importante ler antes. Mas se os irmãos quiserem ter um melhor aprendizado ainda, façam uma leitura antes, venham para a aula, tomem nota e depois separem um tempo também para fazer uma nova leitura, conferindo as referências bíblicas, porque fazendo assim os irmãos terão, sem dúvida, um melhor aproveitamento desta matéria. Então vamos dar sequência. O que é a Bíblia? A Bíblia, segundo o puritano Thomas Watson, que foi o mais influente dentre os puritanos, não é? Ele disse que as Escrituras são a biblioteca do Espírito Santo. Alexander MacLaren também afirmou que quem tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão, tem tudo de que precisa. Veja, eu estou fazendo destaques do que está no nosso próprio livro. Isso que esses homens de Deus disseram está em perfeita sintonia, na verdade, com o que a própria Bíblia diz. Veja o que diz a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Eu não estou pondo o texto aqui no monitor de propósito, porque, na verdade, eu quero que todos manuseiem a palavra de Deus. Se eu estivesse aí presente, juntamente com os irmãos, aliás, eu até faria uma pergunta que eu sempre faço nas aulas que eu ministro, que é a seguinte: quantas Bíblias estão presentes? E depois que eu faço essa pergunta, eu digo: quem não tiver Bíblia, sente-se ao lado de um crente, não é? Porque todo crente, claro, deve portar uma Bíblia. Então, o versículo não está no monitor, porque eu quero que todos, os irmãos aí certamente, o pastor aí, se estiver presente com os alunos aí, esteja atento se todos estão portando a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18.
Veja o que diz a Bíblia. Deuteronômio 17, vamos ler o 18 e o 19. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Veja que Deus ordenou que se escrevesse um livro, disse a Moisés que era para escrever, o livro, claro, com as verdades de Deus, e esse livro era para que estivesse, né, com a pessoa. Então a Bíblia, meus amados irmãos, não é por acaso que o crente, o servo de Deus, ele gosta de portar a Bíblia. Ele tem prazer de estar com a sua Bíblia na mão. E isso, na verdade, é um desejo de Deus, não é? Lá em Romanos 10 e 8 também diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Bem, o termo Bíblia, ele foi cunhado pelos pais da igreja. Hoje, nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia. Na verdade, nós não encontramos esse termo dessa forma na Bíblia, porque Bíblia é uma forma plural, não é? É um plural de biblion, de biblos e de biblion. Biblos designando uma folha, não é? Biblion designando um rolo, e Bíblia, na verdade, seria, um conjunto de rolos. Daí a Bíblia ser chamada de biblioteca. E não fomos nós que inventamos esse termo, não é nada recente. João Crisóstomo, lá no século IV, João Crisóstomo foi um grande pregador, não é por acaso que ele é chamado de a boca de ouro, é o significado do seu nome. João Crisóstomo, mas também Jerônimo. Jerônimo, aquele conhecido, aquele célebre tradutor da Vulgata Latina, eles, tanto Crisóstomo quanto Jerônimo, eles costumavam de chamar a Bíblia de biblioteca. A palavra de Deus, eles diziam que era uma biblioteca. Mas o termo Bíblia, ele vem, na verdade, de um centro produtor. Esse termo acabou surgindo porque o centro produtor do papiro era uma cidade chamada Biblos, uma cidade lá da costa mediterrânea, ocupada, pelo Líbano, hoje ocupada pelo Líbano, e onde o material, o papiro, era produzido. Tem aí no livro a pergunta: por que a Bíblia é considerada uma biblioteca? Está aqui também no monitor. Por que a Bíblia é considerada uma biblioteca? Porque o termo Bíblia, nós já falamos, ele denota literalmente biblioteca. Biblos, uma folha, biblion, várias dessas folhas, e Bíblia, na verdade, seria o plural de tudo isso, não é? Porque, na verdade, um conjunto de rolos, um conjunto de livros. E a primeira referência, veja que interessante que o Novo Testamento, a primeira palavra que aparece no Novo Testamento é justamente a palavra Biblos. Biblos, que significa livros. Ou pode significar uma folha também nesse caso, né? Veja aí, Mateus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz livro da geração de Jesus Cristo. Essa palavra livro é exatamente a palavra Biblos. Mas foram os pais da igreja, como está aí no nosso livro, que popularizaram o termo Bíblia. Eles popularizaram o termo Bíblia porque chamavam a Bíblia de uma santa biblioteca, mas nós vamos encontrar em outras partes da Bíblia também o termo biblion, não numa alusão à Bíblia, mas em alusão a livros. Em João capítulo 21, por exemplo, versículo 25, quando João falou que se fossem relatados todos os milagres que Jesus realizou, não haveria livros, não é, para conter a grande quantidade de milagres e de obras que Jesus realizou. O termo ali é biblion, quando ele se refere aos livros. Em 2 Timóteo 4,13, versículo que lemos
a priori também, o termo ali é biblion. Em Lucas 4,17, ali já aparece no singular. Veja, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 4, versículo 17. Veja o que diz a Bíblia. Jesus estava numa sinagoga, lá em Nazaré, e foi-lhe dado o livro, veja, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, etc, etc. Mas veja aí o destaque que eu quero dar, é que foi-lhe dado o livro, a palavra aí no original é biblion. E também em João 20, versículo 30, só uma leitura rapidamente, abra aí comigo, João capítulo 20, versículo 30. Muito bem, João capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então veja que a palavra livro aparece mais uma vez. Vamos adiante. Aí também se mencionam no livro os materiais em que a Bíblia foi inicialmente escrita. O papiro e o pergaminho, não é? O papiro, que era uma planta aquática que estava localizada naquela região. Depois nós vamos até mostrar no mapa aqui onde está localizada hoje ainda a cidade de Biblos. E para os irmãos terem uma ideia, não é, uma noção, geograficamente falando. E o pergaminho, ele era na verdade a pele de animais devidamente preparada, havia toda uma preparação para que a pele de animais ela pudesse ser usada também para escrita. Também pedras, objetos de cerâmica eram utilizados naquela época e foi encontrado até recentemente, está aí no nosso livro, lá uma peça, um ossuário de quase 2.000 anos, não é, em pedra calcária, com a inscrição em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A Bíblia tem recebido vários títulos, está aí no nosso livro também, como Escrituras, como Livro do Senhor, como Palavra de Deus, Oráculos de Deus. No Salmo 119, então, são vários os termos para designar a Palavra de Deus, como lei, mandamentos, testemunhos, estatutos, juízos, preceitos, etc. Mas vamos agora para o nosso segundo tópico. Antes, mostrando aqui, como eu falei, para os irmãos, nossos alunos, terem uma ideia de onde está a cidade de Biblos. Veja aqui, ó, eu vou apontar Biblos. Essa cidade, até hoje, ela mantém esse nome. Veja aqui, por exemplo, Palmira, um pouco mais distante, uma cidade que está muito conhecida atualmente, muito mencionada, porque foi vítima do ataque daquele grupo terrorista autodenominado Estado Islâmico. Mas veja aqui, então, para os irmãos terem uma ideia, aqui Damasco, veja, Tiro, Sidom, os irmãos aí que tem um mapa bíblico podem comparar o mapa de hoje, não é, com o mapa bíblico para os irmãos terem uma ideia que a cidade ainda existe, a cidade que era, na verdade, o centro produtor do papiro. O centro produtor do pergaminho era Pérgamo, daí o termo pergaminho, porque pergaminho vem, na verdade, de Pérgamo, porque o termo original é membranas, não é? Que tem a ver com a pele do animal. Muito bem, mas nós vamos agora para o Antigo Testamento, mencionando aqui também, só para os irmãos terem fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Veja como fica o pergaminho, não é? Que é a pele do animal, e ali um exemplo de papiro e pergaminho. Tópico 2, o Antigo Testamento. Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que também é conhecido como a Bíblia judaica, porque até hoje os hebreus, aqueles que são de fato, que seguem o judaísmo, eles têm a Bíblia apenas como o Antigo Testamento, eles só consideram a primeira parte da Bíblia. Só que no caso deles, como está aí no livro, são 3 seções. São 3 seções, a lei, os profetas e os escritos, distribuídos, e os livros são 24, né? Eles
eles fazem, na verdade, a junção de alguns livros, eles abordam, eles tratam de maneira condensada, né, de maneira, na verdade, agrupada, não é? E aí perfazendo 24 livros que estão distribuídos nessas 3 seções: lei, profetas e escritos. Só que isso, em relação à nossa Bíblia, o Antigo Testamento, no caso, a diferença é só quanto à forma, porque o conteúdo é o mesmo. Nós temos 39 livros e eles têm 24. Só que eles têm 24 porque alguns livros eles são considerados junto com outros, como nós vamos até fazer menção aqui. No caso, Jesus até fez menção também em Lucas 24 e 44 dessas 3 seções, conhecidas em hebraico como Torá, Nevim e Ketuvim, que é, na verdade, lei, não é? Como nós mencionamos, lei, profetas e escritos. A Torá, a primeira parte, que é conhecida também como Pentateuco, os profetas e os escritos. Mas, no nosso caso, nós que temos a Bíblia em português, nós temos, na verdade, 4 seções. Quais são as 4 seções? O Pentateuco, isso aí é a mesma coisa para cristãos e também os judeus, não é? Os 5 livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio. A história, que é formada por 12 livros, de Josué a Esther. Poesia, 5 livros, Jó a Cantares. E profecia, que são 17 livros, Isaías a Malaquias. Sendo que no nosso caso, nós estudamos essa última sessão também em 2 partes. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores e menores não é porque um é mais importante do que o outro, mas se leva em consideração aí nesse caso a obra literária, não é? A obra literária, o tamanho da obra literária, como por exemplo Isaías, que fez um grande livro, e Jeremias, e Ezequiel, e etc. E os outros profetas menores, porque são livros menores, não que sejam de menos importância, mas são livros que têm um conteúdo menor, apesar de ser um conteúdo rico, porque tudo que está na palavra de Deus é importante, mas tem um conteúdo menor. Vamos adiante. No Antigo Testamento, há várias profecias messiânicas, isso é importante destacar, e está aí no livro. Como também há cristofanias, que são manifestações de Cristo, que são chamadas manifestações do Cristo pré-encarnado, não é? É bom ter cuidado com essas palavras que envolvem encarnação, para que não se confunda com reencarnação. Então tem termos teológicos como pré-encarnação, como encarnação, né? Quando se fala de pré-encarnação, claro, são as manifestações de Jesus antes de ele se manifestar visivelmente. Como diz lá em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas o Antigo Testamento ele é muito importante também nesse sentido, porque ele apresenta Cristo de maneira teofânica, ou, mais precisamente, cristofanias. São manifestações de Cristo por meio da aparição de um anjo, não é? Ou de um homem. Nós podemos até citar aqui rapidamente, por exemplo, lá em Gênesis, o caso daqueles 3 anjos que falaram com Abraão, e diz que Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. E o termo Senhor ali, se você prestar atenção, aparece com caixa alta, em caixa alta. E quem é estudioso da Bíblia sabe que quando a palavra Senhor aparece em caixa alta, é uma alusão, na verdade, ao nome do Senhor, ao tetragrama hebraico, que é, para nós, até impronunciável. Alguns eruditos já fizeram algumas tentativas, não é? Yahvé, Jeová, etc. Mas tudo isso lançando mão, claro, de vogais, não é? Fazendo uma junção da palavra hebraica que Adonai, que significa Senhor, usando as vogais dessa palavra, juntamente com o nome de Deus, para que se tenha uma pronúncia, não é? Aproximada, mas na verdade todos sabemos que o tetragrama hebraico para nós é muito difícil, é impronunciável. Muito bem, que foi traduzido em algumas Bíblias para Jeová,
e no inglês você encontra Lord e tal, e no espanhol é outro termo, mas na verdade sempre você vai observar a caixa alta. O termo está em caixa alta. Por quê? Porque é para aludir ao tetragrama. Então, o tetragrama hebraico, que é impronunciável, não é? Quando Abraão então conversou com aquele anjo ele se apresenta como Senhor, e Abraão disse: eu estou na presença, ele estava em pé diante ali do Senhor. No Val de Jaboque também, Gênesis 32, aquela luta de Jacó com aquele anjo, não é? E a Bíblia diz ali: lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. E o nome daquele lugar era Peniel, que significa a face de Deus. Ele deu esse nome, não é? Para aquele lugar, porque ele tinha certeza de que ele vira a face de Deus. Ou seja, ali também está uma manifestação teofânica, ou mais precisamente cristofânica. O príncipe do exército do Senhor, que aparece lá em Josué, para este homem de Deus, Josué, não é? Eu sou o príncipe do exército do Senhor, e Josué ali se prostra diante dele, e ele recebe adoração. Os anjos não recebem adoração, mas aquele ser recebeu, porque certamente era uma manifestação do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Em Juízes 13 também, aquele anjo que é chamado de maravilhoso, não é? Em Daniel 3, aquele quarto homem que aparece na fornalha, não é? Tudo indica que aquele quarto homem também ali é uma alusão ao Senhor Jesus. Mas além das teofanias, nós temos também figuras, tipos, símbolos, várias figuras, vários tipos, vários símbolos no Antigo Testamento que apontam para Jesus. Aquele carneiro substituto que Abraão tomou pelas pontas e o sacrificou em lugar de Isaac. Veja como isso indica a qualidade do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício vicário. Um sacrifício, a palavra vicário significa substitutivo, ou seja, ele foi oferecido em nosso lugar. José, também, que é o mais perfeito tipo humano de Jesus. Porque os tipos, na tipologia bíblica, eles estão classificados entre tipos humanos e não humanos. No caso de tipos humanos, são pessoas cujas vidas elas apontam para alguém do futuro. No caso de José, claro, a vida dele aponta para Jesus. Ele é um tipo de Jesus, e Jesus, claro, antítipo de José. Não é? Porque o antítipo, ao contrário, ele aponta para o seu tipo no passado, e o tipo aponta para aquele que ele representa, ou seja, o antítipo. Então José ele é o mais perfeito tipo de Cristo, porque aconteceram várias coisas na sua vida que se assemelham à vida de Cristo. Nós não vamos mencionar aqui para ganhar tempo. O Cordeiro Pascual, não é? Que aparece também, é um tipo de Cristo. O Cordeiro que aparece em Isaías 53, da mesma forma. A rocha ferida. O tabernáculo. Veja se tivéssemos tempo aqui para falar só sobre o tabernáculo, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a pia de cobre ainda no pátio, mas entrando pelo pátio, ali também você tem a mesa dos pães da proposição, o candelabro ou castiçal de ouro, e também o altar do incenso, e finalmente aquele lugar onde somente o sumo sacerdote uma vez no ano entrava, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o lugar santíssimo. Então veja, tudo isso aponta para Jesus, porque se o tabernáculo tem uma porta, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O altar do holocausto fala do sacrifício que Jesus realizou por nós, o sacrifício expiatório. A pia de cobre apresenta Jesus como aquele que é a água da vida, aquele que purifica os nossos pecados, não é? Os pães da proposição apresentam Jesus como o pão da vida, aquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O candelabro de ouro apontando para Jesus como a luz do mundo, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O altar do incenso apontando para Jesus como nosso intercessor, e lá no lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório,
a arca que era um caixote de madeira recoberto com ouro, que tinha uma tampa toda de ouro chamada propiciatório. Isso aponta, claro, para Jesus entronizado. Muito bem, vamos agora para o Novo Testamento. Aqui mostrando aqui um exemplo de como eram os rolos naquela época, não é? Do Antigo Testamento, que até hoje ainda é mantida a tradição. Esta foto, claro, é uma foto recente. A lição agora sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, que é menor em tamanho ao Antigo Testamento, é menor em tamanho ao Antigo Testamento, mas claro que também é parte da palavra de Deus. Para nós somos cristãos, a palavra de Deus é formada por Antigo e Novo Testamento. Nós vamos então apresentar as seções do Novo Testamento, lembrando que nós estamos tomando como base então o livro, mas nós não estamos lendo o livro. Os irmãos observaram, porque nós queremos que os irmãos leiam o livro em casa antes da lição e depois também, tendo já a apresentação da matéria pelo professor, os irmãos também possam fazer uma confrontação e ler algumas referências bíblicas e, claro, os irmãos vão ter um melhor aproveitamento desta matéria. Nós vamos então agora nos concentrar aqui nas seções. Veja as seções no Novo Testamento. A primeira parte, que é conhecida como biografia de Cristo, não é? Claro que é muito mais do que uma mera biografia, mas apenas a título de fazermos uma definição do ponto de vista didático, nós vamos chamando de biografia. Os 4 evangelhos, os evangelhos do Senhor Jesus, Mateus a João. A história, não é, que tem apenas um livro, Atos dos Apóstolos, se bem que, veja que biografia e história aí podem ser também agrupados numa seção só, mas para efeito didático nós separamos. O ensino, que são 21 livros, Romanos a Judas, e a parte profética, se bem que, veja, é apenas uma divisão didática, porque você sabe que a parte da profecia no Novo Testamento não está só em Apocalipse, você tem também em Mateus, veja o sermão profético do Senhor Jesus, você tem também nas epístolas, veja quantas profecias que Paulo também apresentou. Paulo também, ele apresentou muitas profecias, quando ele diz, por exemplo, virá tempo, não é? Em que não sofrerão a sã doutrina. Mas antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores segundo a sua própria concupiscência. Será que Paulo não estava apresentando uma profecia do que nós estamos vivendo hoje na pós-modernidade? Com certeza, uma palavra profética. Mas, para efeito didático, claro, nós estamos considerando a parte profética tão somente o livro de Apocalipse. Vamos adiante. 4 palavras resumem, eu coloquei aí no livro, o livro de nossa modesta autoria, que os irmãos estão estudando, 4 palavras resumem o Novo Testamento. Isso, claro, segundo o Dr. Scofield, porque na verdade o Dr. Scofield, ele diz que a Bíblia pode ser resumida em 5 palavras. Ele disse apresentação, manifestação, propagação, explicação e consumação. Veja, 5 palavras. Claro que preparação numa alusão ao Antigo Testamento. A primeira palavra, preparação, porque todo o Antigo Testamento, claro, trata da preparação para Jesus vir ao mundo. Nós mencionamos aqui as teofanias, os tipos, os símbolos, as várias figuras que há no Antigo Testamento, as várias profecias que nós vamos abordar também numa outra aula, todas elas apontando para Jesus. Então, no Antigo Testamento está a preparação, não é? Não a apresentação, mas preparação. Mas depois de preparação, você tem 4 palavras relacionadas com o Novo Testamento. Quais são essas palavras do Novo Testamento? A propagação, que é o livro de Atos, não é? Ou, perdão, antes de propagação, a manifestação, que são os evangelhos, que foi quando Cristo se manifestou. Depois você tem propagação, que é o livro de Atos. Você tem explicação, que são as epístolas. E você tem, finalmente, consumação, que são
que é, na verdade, o livro de Apocalipse. Muito bem. É importante notar que o Novo Testamento, ele é cristocêntrico. Aliás, a Bíblia toda ela é cristocêntrica. Tudo na Bíblia gira em torno do Senhor Jesus. Mas o Novo Testamento em especial, ele começa e termina com a palavra Jesus. Ele começa e termina com o nome do Senhor, não é? Porque se você observar Mateus capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos, a primeira palavra é a palavra Biblion, mas ela alude ao Senhor Jesus. Diz lá, Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo. Então Jesus é mencionado no primeiro versículo do Novo Testamento. E no último versículo do Novo Testamento, Apocalipse 22, versículo 21, abra aí a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 21, nós vemos também aqui a conclusão do Novo Testamento: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Veja, a graça do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento começa e termina mencionando o Senhor Jesus. No Novo Testamento também, nós vemos várias menções ao Antigo Testamento, mostrando que há, na verdade, uma perfeita harmonia. Há irmãos, eu conheci irmãos que não usavam o Antigo Testamento, a pessoa só andava com o Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento já ficou para trás, é um grande erro. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 15, que tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está na Bíblia é para nós. E Jesus faz várias menções ao Antigo Testamento, não há tempo aqui de ler, mas veja, por exemplo, Mateus 4, quando Jesus foi tentado por Satanás. O interessante é que o diabo também citou a Bíblia, citou o Antigo Testamento, claro, de maneira aleatória, sem o contexto exato, não é? E citou fora de contexto, deturpando a palavra de Deus, mas Jesus, citando de maneira correta, claro, porque Jesus e a palavra escrita, Jesus é a palavra viva e a palavra escrita, eles estão em total sintonia. Então Jesus, ele citou várias passagens ali do Antigo Testamento, e por 3 vezes, mais precisamente, ele disse: está escrito, e citou a palavra, e na terceira citação, diz a Bíblia que o diabo bateu em retirada, ele saiu da presença de Jesus, porque, claro, ele não suporta o poder da palavra de Deus. Jesus deu ênfase que nada da lei passaria, não é? Mostrando também a importância do Antigo Testamento. E, meus irmãos, no caso dos evangelhos, fazendo uma menção aqui rápida dessas 4 sessões, os evangelhos apresentam muitos detalhes, claro, da vida e obra do Senhor Jesus, por isso que nós estamos chamando até de biografia. O livro de Atos, ele estabelece o elo entre os evangelhos e as epístolas, porque ali está a história da igreja primitiva e a história da igreja que ainda não terminou também, não é? Veja que alguns pregadores do passado até costumavam dizer que o livro de Atos é o único livro que não terminou. Nós estamos ainda escrevendo a história, estamos fazendo parte da história da igreja, porque a igreja continua até hoje, não é? Nós às vezes olhamos para o livro de Atos como se fosse algo que ficou no tempo, mas na verdade a igreja do Senhor ainda está ativa, trabalhando sob o poder dinâmico do Espírito Santo. As epístolas, claro, pormenorizam a doutrina, e Apocalipse é a última mensagem de Jesus à sua igreja, como diz o pastor Antônio Gilberto. Eu coloquei até essa citação no livro, que a última mensagem de Jesus à igreja é uma mensagem referente à sua volta. Daí dizer-se que nos evangelhos somos levados a crer em Cristo, nas epístolas somos levados a amá-lo, e no Apocalipse somos levados a esperá-lo. Eis que cedo venho, disse Jesus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que presto venho, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua
obra. Vamos passar agora, meus prezados irmãos, para um quarto tópico. Nós vamos falar agora sobre as particularidades da Bíblia. Rapidamente, vamos fazer uma menção, porque o livro ele tem um conteúdo muito rico para os irmãos estudarem, e aqui eu estou sendo, na verdade, não somente um professor, mas também um incentivador. A minha missão é estimular os amados irmãos a lerem o livro e conferirem as referências bíblicas. Nós vamos então agora fazer menção das particularidades da Bíblia. Aqui está um grande pregador, que é o pastor Hércules Denob, que é o diretor do nosso CETADEB, e nós vamos então fazer menção de algumas particularidades da Bíblia. A Bíblia, todos sabem, e é bom enfatizar novamente, repisar, não apenas reprisar, mas repisar. Você sabe que há uma diferença entre uma coisa e outra, não é reprisar, a pessoa está apenas repetindo. Agora, repisar é dar ênfase, falar novamente, mas dando ênfase. Veja que até Jesus repetiu. Às vezes alguém até pergunta, por que em um momento Jesus está falando no monte e outro ele está falando no vale? É uma contradição, porque as palavras são as mesmas? Não, é que Jesus também repetia e repisava. Paulo também, ele disse, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, veja, é importante nós estarmos aqui nesta aula também repisando alguns pontos. Então, a Bíblia foi o primeiro livro impresso, em 1455, por Gutenberg, não é? A divisão de capítulos das Escrituras foi realizada em 1250 e de versículos em 1445 e 1551. Veja que a Bíblia só foi lançada, dividida mesmo em capítulos e versículos, em 1555, século XVI, quando estava havendo uma grande reação do cristianismo bíblico autêntico, não é? A reforma protestante aconteceu durante esse século, e então veja que importante a Bíblia ter sido publicada pela primeira vez, dividida em capítulos e versículos. Agora, os irmãos já pararam para pensar, se a Bíblia não tivesse a divisão de capítulos e versículos? Vamos dizer que eu chegasse aqui diante dos irmãos, ou alguém aí, um professor, de maneira presencial, dissesse, olha irmãos, eu quero ler aquele versículo, vamos dizer que a Bíblia não tivesse a divisão de capítulos e versículos, e um professor dissesse, irmãos, eu quero ler aquele versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Onde está mesmo? Aí um irmão diria, olha, aqui na minha Bíblia é página 1250. E o outro, não, mas na Bíblia, na minha é 1500. E o outro, não, mas na minha é 2000, porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo e tem algumas notas. Veja a confusão que se instalaria. Então, glorifiquemos a Deus porque a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Agora, aqui vale parar um pouco para refletir sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos para que um versículo tenha autoridade em si mesmo. O versículo ele só tem autoridade quando amparado pelo contexto. Há um versículo na Bíblia, por exemplo, abra aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Há um versículo que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Agora imagina se você está evangelizando uma pessoa e você presenteia a pessoa com uma Bíblia e a pessoa resolve abrir a Bíblia assim aleatoriamente, como muita gente faz, e cai, como se diz nesse versículo. Não é? 1 Coríntios 15, versículo 18. E a pessoa começa a dizer, aquele irmão está falando que Jesus me ama, que eu vou para o céu, mas aqui está escrito que os que dormiram em Cristo, porque aqui significa morrer, não é? Os que morreram em Cristo estão perdidos. Então veja, um versículo isolado pode conduzir a pessoa a uma interpretação completamente equivocada. Agora, se você ler o contexto, o que é o contexto? Nós vamos ver depois, quando falarmos um pouco sobre a interpretação da Bíblia, sobre a teologia exegética, não é? Sobre exegese e hermenêutica. Quando nós estudarmos isso, nós vamos ver sobre o contexto. Mas aqui, voltando um pouco na leitura,
considerando apenas o contexto imediato dessa passagem, veja o que diz o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, veja que se, você que gosta da língua portuguesa, você sabe que se é uma conjunção que indica o quê? Condicionalidade. Então observe, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E o versículo 18, e também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Mas veja o versículo 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E finalmente o versículo 20, esse fecha a questão, como se diz aí na área política, não é? Fecha a questão. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então o que Paulo está dizendo? Olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis os vossos pecados, e os que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, mas ele deixa claro que Cristo ressuscitou. Então, na verdade, os que morreram em Cristo estão salvos. Por isso Paulo conclui dizendo, mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Mas eu acabei fazendo esse destaque porque eu estava justamente fazendo a menção da importância a importância de a Bíblia ter sido dividida em capítulos e versículos para localização, mas não para que um versículo tenha autoridade em si mesmo. A Bíblia, segundo alguns que já fizeram o teste, pode ser lida em 70 horas, se for lida, não é, de maneira seguida, mas com uma certa, sem muita pressa, não é? E aí tem vários detalhes sobre a leitura da Bíblia. Deus é mencionado nas Escrituras cerca de 8.000 vezes, isso é importante. Os números 3 e 7 são os mais frequentes em todas as páginas sagradas. O maior versículo da Bíblia está aí, o menor. Veja como é importante os irmãos lerem o livro. São curiosidades importantes que estão aí na Bíblia. Não se menciona a palavra Deus nos livros de Esther e Cantares. Tem um versículo que contém todas as letras do alfabeto português, que é Esdras, capítulo 4, versículo 2. O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia com seus 66 capítulos. Veja que isso não é por acaso. A Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus. Há indicações gloriosas do selo da inspiração divina das Escrituras nos Salmos, mesmo em língua portuguesa. Uma das coisas mais fascinantes da Bíblia é que, claro, a inspiração, a rigor, ela recai sobre os originais. Ela recai sobre os originais. Mas mesmo nas traduções, muitas vezes nós observamos que há detalhes que fazem com que nós creiamos ainda mais no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí está uma importante curiosidade, vamos dizer assim, que é o fato do Salmo 118 Salmo 118, versículo 8, e estar exatamente no meio da Bíblia, e um versículo interessante que diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas nós vamos avançar, o tempo, como diz aquele hino da harpa cristã, as horas passam depressa, mas nós já estamos caminhando aqui para a conclusão. Vamos para a autoria da Bíblia. Rapidamente, nós, quando falamos de autoria da Bíblia, claro, o autor supremo é Deus, mas para efeito de estudo, nós também temos que considerar o ser humano, ou seja, uma dupla autoria, porque Deus, ele não ignorou a personalidade, ele não suprimiu a personalidade de cada um dos cerca de 40 autores da Bíblia. Então a Bíblia, claro, ela é inspirada por Deus e os escritores também, eles escreveram, mas sob a supervisão do Espírito Santo. Mas Deus respeitou os mais diversos estilos e tal, e desses cerca de 40 autores da Bíblia. Mas, sem dúvida, o autor principal é Deus. O autor principal é Deus. Como disse o célebre Tomás de Aquino, está aí no nosso livro, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo, porque ele é quem inspirou os escritores. Né? Quando falamos de autores, na verdade, são os escritores. São os escritores.
E o autor principal é Deus. E os autores, os escritores no caso, eles fazem parte do que nós chamaríamos de autoria instrumental. Então, somente repetindo o que diz Tomás de Aquino, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo, o homem foi apenas o seu autor instrumental. Então, creio que não cabe dúvida nenhuma sobre o fato de que Deus é o principal autor, o autor no sentido de que ele, quem inspirou e quem, através do Espírito Santo, também controlou tudo. Nós vamos ver isso também na segunda aula, quando tratarmos do cânon. Mas agora, o sexto tópico. O sexto tópico é um tópico muito importante, que também nós vamos aqui observar, que é a Bíblia como literatura. A Bíblia como literatura. A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, não é? Qual obra na literatura mundial é mais rica e expressiva do que as Escrituras? Nenhuma. Nenhuma. Mesmo como literatura, a Bíblia sobrepuja a todas as outras obras. Basta a pessoa fazer uma análise sem preconceito, que a pessoa vai ver a riqueza que há na Bíblia. Mas nesse tópico nós temos aí a menção do liberalismo teológico, da neo-ortodoxia e da ortodoxia. Por quê? Porque nesse campo do estudo da Bíblia como literatura, há aí algumas escolas que, lamentavelmente, têm conduzido algumas pessoas a entrarem por um caminho errado, a embarcarem em canoas furadas, por assim dizer. Então, no caso do liberalismo teológico, se trata de um adversário da Bíblia como literatura, não é? O liberalismo teológico, você que é estudioso, sabe que é uma excrescência do racionalismo, aquele movimento que fincou suas raízes nas universidades e seminários protestantes, lamentavelmente. O racionalismo, como está aí no livro, tem sido definido pelos eruditos como um método pelo qual se toma a razão como árbitro principal, como padrão supremo de todas as atividades humanas, quer as físicas, quer as metafísicas, ou seja, tudo gira em torno da razão. Isso aí é perigoso, porque a Bíblia deixa bem claro que a fé precede a razão. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, no versículo 16, Paulo conclui mencionando, claro, que nós temos a mente de Cristo, mas antes disso ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja, a fé precede a razão. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que podemos ter um entendimento tão vasto, não é? Um conhecimento tão vasto e valorizar tanto a nossa razão, priorizar, na verdade, a nossa razão, a ponto de querermos desprezar o que está claramente na Bíblia. Há pessoas que, lamentavelmente, têm uma mente voltada para a matemática e, por exemplo, não conseguem aceitar a doutrina da Trindade. Como pode 1 mais 1 mais 1 ser igual a 1? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 3. Agora, como assim 1 mais 1 mais 1 é 1? Biblicamente sim, porque, como eu já disse no início desta aula, a Trindade não é triteísmo, não são 3 deuses, mas tripessoalidade, 3 pessoas que formam um único Deus. Então veja como é perigoso esse movimento racionalista, que começou lá no tempo da Renascença, mas também passou ali pelo período do Iluminismo também, e o Iluminismo acabou influenciando muita gente, e isso aí lamentavelmente hoje também está, esse tipo de perspectiva está também atingindo os nossos seminários, e nós que somos conservadores, não é? Veja que ser conservador do ponto de vista bíblico é uma bênção. Eu não estou falando aqui de política. Claro que na política existem os conservadores, existem os progressistas e etc. E as pessoas têm razões até para defender uma linha ou outra. Mas à luz da Bíblia, não há opção. O cristão que se preza, ele é conservador. Jesus disse, vós sois o sal da terra.
O sal naquela época era usado para conservar alimentos, dentre outras coisas, não é? Paulo também disse para Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado. E o que Jesus disse para aquela igreja lá em Apocalipse? O que tendes, retende-o até que eu volte. Então veja, a igreja deve ser conservadora. O racionalismo teológico, portanto, ele vem desse movimento racionalista que surgiu lá no tempo da Renascença, não é? Um período ainda anterior ao Iluminismo. Então esses teólogos liberais, eles são herdeiros da filosofia iluminista, como está aí, como vários teólogos que nós mencionamos aí também, que abandonaram a simplicidade do evangelho. Mas, como nós já mencionamos aqui, a palavra de Deus e o Deus da palavra, claro, estão acima de tudo e de todos. Veja que eu citei a palavra de Deus e o Deus da palavra. E isso não é um mero bordão. Eu estou querendo apenas enfatizar que, se a pessoa diz que teme a Deus, ela tem que, na verdade, obedecer a palavra de Deus como ela é. Porque não há como dissociar, não há como separar a palavra de Deus do Deus da palavra. Veja que hoje em dia já tem, lamentavelmente, pregadores por aí dizendo, olha, fecha a Bíblia, que agora Deus está me dando uma revelação nova. Isso é perigoso, porque nada está acima da palavra do Senhor. Mas os teólogos liberais, infelizmente, eles têm pisoteado o legado de Lutero, de Calvino e outros reformadores. Vamos adiante. A neo-ortodoxia também é mencionada aí, que foi uma reação ao liberalismo teológico, mas não teve assim grande êxito, na verdade, porque não se respeitou o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus plenamente. A inspiração bíblica da Bíblia é plenária, total, não é? Mas neo-ortodoxos, como por exemplo Karl Barth, não é? Diz que as escrituras se tornam a palavra de Deus quando lidas por quem de fato tem um encontro pessoal, experimental com o Senhor. Isso não é verdade, porque a inspiração recai sobre o registro, toda a escritura divinamente inspirada. Então isso nós vamos ver depois também. Mas a ortodoxia, claro, é o caminho que nós devemos seguir, porque a ortodoxia afirma sem tergiversar que a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja primitiva era ortodoxa, né? Se opôs lá a muitos segmentos que havia em oposição à palavra de Deus, mas se você olhar com cuidado para o livro de Atos e também para as epístolas, especialmente a epístola de Pedro, você vai ver que houve ali uma oposição ferrenha àqueles que se opunham à inspiração plenária da palavra de Deus. No segundo século surgiu lá Marcião e aquela corrente derivada do seu nome, o marcionismo, que sim surgiu também contra as escrituras, mas foram refutados energicamente, né, por homens de Deus da época, como Orígenes, como Atanásio e assim por diante. A reforma protestante também deu grande ênfase à ortodoxia, não é? Uma oposição ali à Igreja Católica Apostólica Romana, que na verdade estava supervalorizando a tradição. Até hoje a Igreja Romana tem a tradição como a sua fonte primária de autoridade. Mas Martinho Lutero, Calvino e tantos outros reformadores, eles se levantaram ali contra essa conduta e essa postura errônea do romanismo, e eles apresentaram então os que ficaram conhecidos como 5 lemas da reforma protestante, não é? Somente Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a Deus toda a glória. Claro, em latim, né, que são mais conhecidos, aqui eu citei em português. Os pentecostais também prezam as Escrituras. É importante fazer aqui um comentário rápido, porque há uma grande injustiça quando se diz que os pentecostais eles desprezam a ortodoxia. Claro que existem pentecostais e existem movimentos pseudo-pentecostais, não é? Mas a comunidade de fé pentecostal, ela, representada especialmente pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, jamais deixou de priorizar as Escrituras. Veja, por exemplo, que há eruditos no meio assembleiano, homens que defendem a ortodoxia, não é?
como o saudoso Stanley Horton, que partiu para o Senhor há pouco tempo, mas também o nosso teólogo brasileiro, que para fazer a menção de um nome do Brasil, Antônio Gilberto, que é um erudito reconhecido internacionalmente, e assim por diante. E nós vamos finalizar então agora fazendo menção da necessidade tríplice das Escrituras. Necessidade tríplice das Escrituras. A Bíblia é muito importante. Tudo isso que eu falei não é apenas para dizer que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Não. Tudo isso que eu falei é justamente para enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, se ela for levada a sério como palavra de Deus, a pessoa, de fato, ela vai sentir a presença de Deus, ela vai falar com Deus, ela vai ouvir, por assim dizer, a voz de Deus. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos então fazer uma menção rápida desse último tópico, necessidade tríplice das Escrituras. Uma necessidade histórica, primeiramente, não é? Porque se não atentássemos para as Escrituras, seríamos induzidos a pensar que tudo que ocorre no mundo é obra do acaso, mas nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Tudo que está acontecendo hoje está previsto na palavra de Deus. E tanto como está aí no livro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram que o Todo-Poderoso está controlando todas as coisas e ele fará isso até a consumação dos séculos. Jesus foi claro quando ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja que tem uma necessidade histórica de se estudar as Escrituras. Mas também eu fiz menção aí no livro de uma necessidade moral. Muitos códigos surgiram ao longo da história, não é? Hammurabi, de Confúcio, Drácon, as 12 tábuas de Roma e assim por diante. Mas nenhum deles se assemelha à palavra de Deus. Nenhum deles se assemelha, por exemplo, aos 10 mandamentos, que foi voltado para Israel, não é? Como destinatário original. Mas a palavra de Deus, somente ela, como um todo, prescreve leis altas e sublimes. A moral das Escrituras continua atual, enquanto esses códigos que eu citei e tantos outros se tornaram, na verdade, anacrônicos. Mas uma terceira necessidade, e a mais importante, é a necessidade espiritual. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por meio dela que o homem se torna perfeito. Paulo disse: a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O ser humano, ele tem sede do Criador, ele precisa do Criador. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Prezado irmão, prezado amigo, prezado pastor, prezado seminarista, nós estamos concluindo então esta primeira aula sobre a importância aqui da Bíblia. Veja, nós vamos aqui agora só apresentar aqui já o tópico da segunda aula, que é o cânon da Bíblia. Nós encerramos aqui então a nossa primeira aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. A paz do Senhor.